primeira matéria, o primeiro bloco, preconceito, é assim mesmo, medo de encarar a doença, é normal isso? Sim, o medo sempre é normal, né? Quando você foge do padrão de normalidade, onde a sociedade te exige que você seja tem aquele padrão de perfeição, o medo sempre existe, porque realmente é comum a gente ver um olhar preconceituoso. Doutor Régio, tem cura vitiligo? Vinícius, a gente não fala em cura para vitiligo, tá? Infelizmente não tem, como a causa não foi totalmente elucidada, então a gente não tem um tratamento 100% eficaz, mas a gente tem vários tratamentos que com o passar do tempo, podem dar um resultado bem satisfatório. Certo, e falando nisso, quais são os tratamentos hoje mais modernos? O que a gente tem hoje no mercado? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho deles. Tá. Então, assim, em relação a tratamentos clássicos, né? Vamos começar pelos clássicos. São medicamentos ou passados na pele, aplicados na pele, ou tomados, ingeridos via oral, que eles trabalham no DNA da célula, estimulando a produção de melanina. Tá? A gente tem vários tratamentos já nesse sentido, que são bem clássicos e já bem, com resultados já bem visíveis. Tá? Além desses medicamentos que promovem o estímulo da melanina, a gente tem também tratamentos anti-inflamatórios, porque o vitiligo ele tem uma base também inflamatória, existe uma inflamação na pele. Então, existem alguns medicamentos, ou corticoides, ou imunomoduladores, que também conseguem diminuir a progressão dessa doença. Tá? O tratamento mais moderno, talvez hoje em dia, seria a ultravioleta B de banda estreita, né? Que é uma fototerapia. Ela estimula também o melanócito a produzir melanina, e não tem os efeitos danosos que a ultravioleta B, que vem do ambiente do sol, provoca na pele. Então, um tratamento feito em consultório, em sessões, tá? Que tem também um resultado interessante, semelhante ou um pouco superior ao tratamento realizado com medicamentos. Sai muito caro, doutor, um tratamento desse, sem falar em valores? Não tão caro, mas infelizmente, né, para alguma parte da população não seja ainda tão acessível, tá? Seria interessante tentarmos lutar junto aí à nossa sociedade de dermatologia a aquisição de um aparelho desse pelo SUS. Seria viável porque paciente tem bastante necessitando. Doutora Caroline, a pessoa que descobre o vitiligo, principalmente quem já é adulto descobre nessa fase da vida, qual é a dica que a senhora tem para encarar essa doença sem enfrentar outros problemas? É verdade que pessoas que descobrem, inclusive, chegam até inclusive depressão? Sim, sim. O vitiligo nada mais é, né, como o doutor já falou, é uma reação do seu organismo se manifestando o seu emocional. Aquilo que o corpo, que você não fala, o corpo vem e manifesta, né? É como se fosse um autoataque, entende? Como é que se faz isso? Você descobre o vitiligo já na fase adulta. Como fazer para se modificar, para se encaixar, para encarar a vida de uma forma natural? Você precisa saber, primeiro, o que aconteceu para você ter desenvolvido esse problema. Né? A gente recomenda a terapia, junto com o tratamento medicamentoso, junto com o tratamento médico, a gente recomenda a terapia. E você ficar alerta aos sinais de estresse, né? Você ficar atento ao que está causando estresse, você se perceber, você se observar, o que o seu corpo está querendo lhe dizer com isso que está sendo apresentado para você. Se olhar mesmo com calma, se sentir o que eu estou precisando agora, o que meu corpo está pedindo agora. Preciso diminuir um pouco a minha correria, a minha carga de trabalho, preciso mexer, movimentar, né, algo na minha relação familiar, na minha relação social. O que está acontecendo de fato? O que o meu corpo está querendo me dizer? Doutora, e pode ser o contrário? A pessoa que tem depressão, vai agitar demais, desenvolver vitiligo? Pode ser assim? Quando você está em depressão, o seu organismo ele está disfuncional, está desregulado. Então, pode desencadear daí vários problemas de saúde. E aí não tem volta, né, nesse caso? Tem volta? Tem volta? Eu digo que tem volta. No caso do vitiligo, não. Né? Mas na depressão e outros problemas psíquicos, sim, tem volta. Né? Infelizmente, o vitiligo, como o doutor falou, ainda não tem uma cura. O ruim é esse, né, doutor? Porque quando aparece, não tem mais como voltar para trás, né? Só para frente, no caso. Isso, assim, a gente tem observado, assim, casos iniciais, a gente consegue resolver 100%, tá? Lesões pequenas, o paciente procurar logo, o importante é isso. O paciente procurar logo, procure precocemente, porque se for realmente vitiligo, quanto menos tempo de doença, de evolução de doença, mais fácil você conseguir um resultado de 100%. Se for uma área muito extensa, uma mancha muito grande, várias áreas acometidas e por muitos anos a pessoa não busca tratamento, aí fica bem mais complicado. Mais complicado, né, doutor? As pessoas tendem a evitar essa busca. Quando começam a surgir as manchas,
a primeira coisa que a pessoa faz é se retrair. Então, por vergonha, por medo, né? Medo de enfrentamento, medo de não ser aceito, medo de sofrer bullying, de ser taxado. Então, a pessoa tende a se esconder e faz com que o problema acelere e vá aumentando cada vez mais. Geralmente, quando essas pessoas vão buscar um tratamento médico e psicoterapêutico, já está um quadro muito avançado, onde não dá mais para fazer a redução e a cura. Já é tarde. Olha só, gente, e o vitiligo também aparece em pessoas famosas que, em muitos casos, a gente nem imagina. A doença, como o doutor falou aqui, a doutora, ataca pessoas de todas as raças e idades. Vamos ver agora alguns artistas nacionais e internacionais que também enfrentam a doença. Vitiligo é uma doença pouco estudada no Brasil e no mundo, mas o problema atinge 2% da população mundial. Pessoas de todas as idades, anônimas ou não, podem ter vitiligo. Considerada uma das brasileiras mais belas de todos os tempos, a ex-modelo Luísa Brunet é portadora de vitiligo. Apesar de a primeira mancha ter aparecido ainda quando era bebê, Luísa só foi descobrir que tinha vitiligo na adolescência, quando estava prestes a iniciar carreira de modelo. Nessa época, usou produtos para camuflar as manchas, dos pés principalmente, durante desfiles e ensaios fotográficos. Hoje, o único cuidado especial que mantém com a pele é o uso de bloqueador solar, fator de proteção 60. O popstar Michael Jackson também tinha vitiligo. O relatório da autópsia realizada no corpo do cantor revelou que ele apresentava manchas brancas no peito, abdômen, rosto e braços. Prince, de 15 anos, o filho mais velho de Michael Jackson, também herdou a doença. Ele foi flagrado com manchas brancas embaixo dos braços quando saía de uma academia. A causa do aparecimento da doença ainda é desconhecida, mas pesquisas revelam que problemas emocionais podem contribuir para o surgimento das manchas. Foi o que aconteceu com Luísa Brunet. O parto do filho de Luísa foi complicado. Ela confessa que na época ficou muito estressada e daí surgiram manchas pequenas nas mãos e cotovelos. Olha só, né? Muita gente esconde, né, doutora Carolina, como a senhora estava falando. A Luísa Brunet, famosa, acho que quase... Vocês sabiam que ela tinha vitiligo? Não. Mas é uma surpresa, sabia, né? mas As pessoas já sabiam, que era um né? quadro leve. Então ela sempre tentou esconder, mas hoje ela decidiu levantar essa bandeira e encarar o preconceito, levantar a bandeira para tentar ajudar as pessoas no Brasil. Parabéns para ela, né? Agora eu queria saber do senhor, no caso do Michael Jackson, o que aconteceu? Ele ficou completamente branco, é uma pessoa que nasceu negra e já morreu, faleceu daquela forma todo branco. O que aconteceu? Então, as fontes médicas que eu sei sobre o caso dele é que era uma pessoa que tinha lúpus, né? E o lúpus ele pode estar associado com vitiligo. Então, pelas fontes médicas próximas dele que falaram um pouco sobre isso na imprensa, ele pode ter tido um quadro de vitiligo e o restante de lesões que ele tinha da cor da pele, ele conseguiu, no caso, fazer o clareamento dessas poucas lesões. Isso é uma coisa rara, tá? Bem rara. São fontes que não são 100% confiáveis, mas acontecem casos de pessoas que ficam 95% o corpo acometido de vitiligo e aqueles 5% de lesões que mantêm a cor natural da pele, você pode fazer um tratamento de clareamento daquelas poucas áreas que estão normais para ficar com um padrão só, uma cor branca uniforme. Doutor, e o diagnóstico do vitiligo, como é exatamente? O diagnóstico basicamente é clínico, tá? É o surgimento dessas lesões brancas com ausência total de pigmentação. São lesões, são manchas, né? Não tem relevo, uma cor meio leitosa, uma cor branco, cor de leite, tá? E exames complementares podem ser pedidos, mas não são tão eficazes, tá? Nem a própria biópsia de pele é tão elucidativa quanto mesmo o exame clínico com o médico capacitado. Doutora Caroline, tem que ser assim mesmo, do jeito que a modelo a Luísa Brunet fez? Tentar ajudar todo mundo, né? Claro. Ela decidiu aí divulgou no site dela, páginas pessoais. Claro. É um conselho que a senhora também dá para quem está em casa assistindo? Com certeza. É uma coisa que pode acometer qualquer um de nós. Eu, você, o doutor. Então, pode acontecer com qualquer pessoa. Como a gente viu na matéria, a Luísa Brunet, ela fala que o parto do filho foi muito complicado. E a gente sabe que desde a vida intrauterina, o bebê ele recebe cargas emocionais da mãe. Né? Então, se você tem uma vida muito estressante, como a gente volta a tocar no assunto do estresse, se você tem uma vida muito estressante, você que está em casa, qualquer pessoa pode vir a ser cometido desse problema. Então, parabenizo a Luísa Brunet por ter levantado essa bandeira, mostra para as pessoas que isso pode acontecer com qualquer pessoa e que é comum. É comum.
É que você pode viver bem com isso. Viver também. bem com isso, né? Doutor Régio, quem tem vitiligo pode tomar a vitamina B12? Muita Pode. gente fala sobre isso. Pode, é. Não tem assim um consenso absoluto, né? Mas a reposição de algumas vitaminas parece ter um efeito benéfico para vitiligo. Existe remédios para estabilizar o vitiligo? Existe. Todos esses remédios que eu comentei, eles têm a função pelo menos de estabilizar e a nossa expectativa é de repigmentar, né? Agora, uma coisa importantíssima do tratamento, além do tratamento medicamentoso, do acompanhamento psicológico, né, da terapia, é a vontade do paciente. O paciente tem que ter vontade, tem que querer melhorar. Porque como é uma doença que depende muito do emocional, até a repigmentação depende da pessoa ter vontade, ter gana, ter interesse mesmo no tratamento. Se a pessoa simplesmente ficar fazendo tratamento, mas com negativismo, sem interesse, achando que não vai dar certo, provavelmente não vai dar certo mesmo. Então,